Olá pessoal, boa noite. Começando mais uma aula de corrosão, meios corrosivos. Avançando agora para meio corrosivo água. Bom, os materiais metálicos em contato com água tendem a sofrer corrosão. Por quê? Vai depender das substâncias presentes na água. Entre as mais frequentes, desses contaminantes, o que nós temos? Os gases que estão dissolvidos, como o oxigênio, por exemplo. Sais, água do mar tem muito sal, por isso tem um processo corrosivo muito intenso. Substâncias ou material orgânico presente na água, poluição, esgoto, etc., que vai gerar também substâncias, além de tóxicas, corrosivas. Micro-organismo que vai de encontro ao material orgânico. E de sólidos, por ataque por abrasividade. Na apreciação do caráter corrosivo da água, ou seja, característica da água ser corrosiva, deve ser considerado o pH, a temperatura, a velocidade e a ação mecânica. pH quanto mais ácido, maior a corrosão, com certeza. Não quer dizer que águas com pH elevado não causam corrosão, nós já vimos isso. A temperatura, todo mundo sabe que quando nós estudamos cinética química, que a temperatura elevada acelera a reação, ou a velocidade da reação. E aqui temos a velocidade e a ação mecânica. A velocidade e a ação mecânica está muito associada ao desgaste do metal por ação mecânica. Como consequência disso, justificam-se como etapas fundamentais nos tratamentos de água potável, por exemplo, a clarificar a água para eliminar os sólidos, porque os sólidos agridem o metal, né, os sólidos suspensos. A cloração da água, porque evita micro-organismos. Clorar a água, né, colocar excesso de cloro, porque esse excesso de cloro também vai corroer o metal. E controlar o pH, ok? É fundamental. Em águas de resfriamento, onde pode ocorrer cloração, nós temos a adição de inibidores de corrosão, principalmente no caso da presença de cloro, e dispersantes para diminuir o efeito de material presente nessa água, evitando a corrosão, e também com o controle de pH, substâncias que podem ser adicionadas para controlar o pH. Temos ainda o controle de água de caldeira, como? Por deaeração, que é o contrário da aeração. A deaeração vai eliminar o oxigênio, em especial o oxigênio, que é altamente corrosivo. Abrandamento ou desmineralização da água para eliminar a dureza, que materiais presentes na água, né, sais solúveis, esses sais solúveis facilitam o processo corrosivo. Nós falamos aqui em sais dissolvido. Existem sais, né, por exemplo, sais de, de magnésio, por exemplo, e cálcio, que aceleram o processo corrosivo. E o controle de pH, sempre com todos os três itens com controle de pH. Observem bem isso. Continuando, o solo como meio corrosivo. O estudo do solo como meio corrosivo apresenta grande importância, considerando as enormes extensões de tubulação enterradas. Claro que quando nós falamos de solo, o material metálico tem que estar totalmente ou parcialmente enterrado. O ideal, a gente tratar disso aqui, seria totalmente. O parcialmente, aí nós temos que levar em consideração o outro meio, já que metade está enterrada e outra metade não está. Nós temos aí oleodutos, gasodutos, adutoras, são, né, linhas que levam materiais, né? São as tubulações. Além disso, temos os tanques, especialmente os tanques enterrados de combustível. Tá certo? A corrosão em tubulações ou tanques contendo combustíveis pode causar perfurações que provocam vazamentos e, consequentemente, contaminação do solo ou da água, os chamados lençóis freáticos, que é a água subterrânea. E com possibilidade de incêndio e explosões, com certeza. A velocidade de corrosão no solo é muito influenciada pela natureza do solo. Tá certo? Essa natureza fica clara por variáveis, que são a aeração do solo. O solo apresenta muito oxigênio, nitrogênio, especialmente o oxigênio,
ele vai ter uma ação extremamente corrosiva. A umidade do solo, porque aí nós vamos estar trabalhando com a água, e a água solubiliza sais que acelera o processo corrosivo. O pH do solo também, tá certo? Sempre esse pH. O potencial de redução do solo, micro-organismo presente, porque vai realizar certas reações liberando substâncias extremamente corrosivas. Então, os micro-organismos são responsáveis por isso. Condições climáticas, extremamente quente, extremamente frio, ou condições que favoreçam a formação de espécies químicas que ataquem a tubulação, o tanque, o material que está em contato com o solo, material metálico. A heterogeneidade do solo. Solos heterogêneos pode gerar pilhas por diferença de material. Características físico-químicas. Só um minutinho. Outro detalhe são as características físico-químicas. Presença de água, de sais e de gases. Essas espécies, como citadas, são extremamente agressivas ou que favorecem a corrosão. A acidez não é só o pH, a acidez do solo. E aí envolvendo o pH, ok? O pH pode ser alto ou baixo, mas a acidez é um ponto. Temos que levar em conta a acidez e o pH. A resistividade elétrica. O potencial redox sempre está presente. Eu não vou falar de resistividade elétrica, porque ele vai entrar como um exercício para vocês. Condições operacionais, condições climáticas. O clima pode favorecer mais ou menos o ataque corrosivo em relação ao solo. Sempre temos também as condições climáticas. Emprego de fertilizantes. Certos fertilizantes no solo pode acelerar o processo corrosivo ou não. A gente tem que ficar de olho naquele que acelera o processo corrosivo. Despejos industriais, como poluição, certo? Áreas de contenção de resíduos, com infiltração desses resíduos, que podem atingir tubulações ou tanques enterrados. A profundidade em que se encontra essa tubulação ou esse tanque também é fundamental. A aeração diferencial. Um material pode estar sujeito a uma área com maior aeração e ao lado dessa área, uma área com menor aeração. Então, é diferença de oxigênio ou de gases presente no solo. Uma região com maior aeração e ao lado uma região com menor aeração, daí a aeração diferencial. Contato bimetálico é outro item que nós vamos deixar como atividade para vocês, que é o contato bimetálico. Quando tem dois metais diferentes, pode haver o ataque corrosivo de um deles prejudicando todo o equipamento, ou o tanque, ou a linha, o tubo, né? O duto que conduz o material. Corrente de fuga. Pode haver escapamento de energia elétrica, digamos assim. Vocês vão ver isso na atividade. Produtos químicos. Agora nós vamos começar a trabalhar itens de menor peso. Os de maior peso são a água, o ar e o solo. Agora, o produto químico também tem ação corrosiva, mas a gente só vai citar e dar pouco destaque. Em equipamentos usados em processos químicos, deve-se levar em consideração duas possibilidades. A deterioração do material do equipamento, o material pode sofrer desgaste e esse também pode contaminar o produto químico. Sofreu uma corrosão e essa corrosão, além de desgastar, ainda pode gerar subprodutos que compromete a qualidade daquele produto químico que está no tanque, que está em contato com o material corrosivo. Os fatores que influenciam podem ser vários e complexos. Entre eles, podemos citar a pureza do metal, contato de metais diferentes, natureza da superfície metálica, pureza do produto químico, concentração, temperatura e aeração. Então, o que nós vamos fazer? Olha só. Metais puros, quanto mais puro,
o produto químico se ele atacar, ele vai atacar todo o material, porque ele é puro. Agora, se ele não for puro, ele vai atacar o metal mais fraco, menos nobre, corroendo o metal menos nobre, contaminando o produto químico presente nesse tanque, nessa linha, nesse material metálico. Contato de metais diferentes. Se eu tenho metais diferentes, sempre vou ter um ataque corrosivo naquele que é mais fraco, naquele de menor potencial de oxidação. Bom, outro ponto é a natureza da superfície metálica. Essa superfície metálica é áspera, é lisa, ela tem proteção, ela é pintada, ela tem uma proteção catódica, anódica, ela tem algum tipo de proteção, algum revestimento, é muito importante. A pureza do produto químico. Certos ácidos, quando puro, principalmente os ácidos quando puro, ele tem menor poder de corrosão. A concentração desse produto químico. A temperatura do produto químico é fundamental porque a temperatura, quanto maior, mais acelerado é o processo de corrosão. E a aeração, a presença de gases, especialmente o oxigênio, vai favorecer o processo corrosivo. Outro meio corrosivo mais secundário também, tão secundário quanto o anterior, é alimento. O alimento, nós sabemos que nós temos vários materiais empregados para condicionar alimentos e esses materiais eles têm que estar preparados para receber o alimento para que o alimento não agrida o metal e contamine o alimento, estragando e comprometendo a integridade da pessoa ou do animal, normalmente o ser humano. A importância do efeito corrosivo dos alimentos está ligada à formação de possíveis sais metálicos tóxicos. Então, o alimento em contato com o metal, ou ele mesmo, se ele não tiver devidamente acondicionado, contendo substâncias que não deixem ele deteriorar ou acelerar o processo de formação de substâncias tóxicas, o material é mais conservado. O alimento que libera toxina ou substâncias corrosivas, a toxina já vai comprometer o alimento. E o material corrosivo, em contato com, por ser corrosivo, vai entrar em contato com o metal e esse produto do material corrosivo com o metal pode comprometer ainda mais a característica do alimento dentro do recipiente metálico. Além do caráter tóxico dos sais resultantes, eles podem alterar características do alimento, como sabor, aroma e aparência. Aqui ainda menos, que não tem tanto risco, e ainda ocasionar sua rancificação. O alimento pode ficar rançoso, mesmo que a ação corrosiva seja pequena. A ação corrosiva é pequena, mas comprometer o alimento, se ele não tiver alguns aditivos que segurem o processo de contaminação, o alimento vai ficar comprometido. É muito importante. É aquela história da lata amassada que pode ter comprometido o verniz e aí começar o processo corrosivo. Outro, substâncias fundidas como um meio corrosivo. Existem certas substâncias, como sais, que podem ser fundidos e comprometer o metal ou a liga metálica ou a estrutura metálica ou a peça metálica. A corrosão ocasionada por esses meios, né, que são as substâncias corrosivas, está ligada ao fato de o material metálico ser solúvel no composto ou no metal fundido. É muito importante destacar isso. Se o metal não for solúvel, a corrosão não prossegue, cria-se um revestimento no metal e o metal fica protegido. Porque se o sal fundido em contato com o metal gerar um composto na superfície do metal que é insolúvel, praticamente cessa o processo corrosivo.
criando como se fosse uma tinta entre o metal e o sal ou substância fundida que causa a corrosão. Então, o meio corrosivo, que é uma substância fundida, se for insolúvel o produto, o processo corrosivo cessa. No entanto, se a substância fundida em contato com o metal, ou com a liga metálica, ou com material metálico, for solúvel, quer dizer, ele vai ser removido. Sendo removido, mais substância vai entrar em contato com o metal e essa substância em contato com o metal vai gerar um produto solúvel que vai ser removido, não se fixa no metal e o processo continua indefinidamente e não vai cessar, vai desgastar com responsabilidade, com profundidade, comprometendo o metal. Solventes orgânicos como meio corrosivo. Aqui cabe um detalhe: solvente orgânico também pode ocasionar corrosão em menor escala. Como os solventes orgânicos são compostos com ligações covalentes e, portanto, não são considerados eletrólitos, porque eletrólito vai produzir íons positivos e negativos. Os casos de corrosão ligados a sais orgânicos, substâncias orgânicas, estão relacionados com a presença de impureza nesses solventes orgânicos, tornando-os corrosivos aos metais. Assim, é bem conhecido e bem comum a ação da água aquecida ou do vapor d'água sobre alguns solventes clorados, porque aí essa água ou vapor d'água quente vai liberar cloro, produzindo hidrólise do solvente orgânico e formando o ácido clorídrico, HCl, que é extremamente corrosivo, e ocasionando a corrosão. Então, o solvente orgânico, se ele tem uma base clorada, uma estrutura que tem cloro, ele deve ficar distante do aquecimento, especialmente da água e do vapor d'água, porque senão vai liberar HCl. Eu estou citando um exemplo do HCl que é bem comum quando o material orgânico apresenta estrutura clorada. E essa estrutura clorada em contato com água e vapor d'água vai produzir o HCl, que é corrosivo, devido a esse fato. Então, são usados para proteger, para evitar, são usados no desengraxamento solventes clorados estabilizados, isto é, contendo inibidor de corrosão. Eu vou usar um solvente orgânico na minha tubulação e esse solvente orgânico é clorado. Então, eu vou usar um material que vai estabilizar, tá certo? Evitando que o cloro se desprenda do solvente orgânico e ataque. É um inibidor de corrosão, tá certo? Que vai inibir a liberação do cloro, ou se o cloro for liberado, ele vai capturar esse cloro e não deixar o cloro agir sobre a estrutura, sobre a peça, sobre o material metálico. E ainda temos a madeira e plásticos. Os plásticos são os polímeros, de modo geral, que podem ser meio corrosivos. A madeira, por processo microbiológico ou enzimático. Embora raro, os casos de corrosão pela madeira ou plástico deve-se considerar a possibilidade de tais materiais sofrerem decomposição, originando produtos corrosivos. Esses produtos, essas substâncias, é que vão atacar. Não é a madeira em si nem o plástico, mas a decomposição é que gera o produto corrosivo, tá certo? Assim, por exemplo, a madeira pode emitir vapores corrosivos. Por quê? Geralmente constituído de ácido acético, proveniente da hidrólise das substâncias orgânicas presentes na madeira, como polissacarídeos acetilados. Então, a madeira pode ter componente que, por hidrólise ou decomposição, de alguma forma, gerar materiais agressivos, materiais acéticos, normalmente acéticos, que vão atacar o material metálico. Madeira, então, podem sofrer hidrólise e gerar material acético que agride o material metálico, ou melhor, corrói o material metálico. No popular, corrói. Os plásticos. Nos plásticos pode ocorrer
a formação de vapores corrosivos, originado pela decomposição. Geralmente a decomposição é térmica, calor, né? Ou, em alguns casos, microbiológica, mais raro. Há casos de corrosão em materiais usados em equipamentos elétricos devido à decomposição de plásticos. Plástico pode, né, ser revestimento metálico, plástico sobre condutores metálicos, e aí ocasionar a corrosão. Aqueles que contêm compostos orgânicos halogenados, especialmente o cloro, são os que formam produtos mais corrosivos, especialmente quando decompostos termicamente. Então, os plásticos, principalmente pela ação do calor, pode gerar material corrosivo, especialmente cloro, que é o mais comum, pode ser o flúor, mas é mais raro, o bromo e o iodo, mas especialmente o cloro, por decomposição térmica do plástico. E essa decomposição térmica do plástico vai levar à produção de material halogenado. Os halogênios, os materiais halogenados, são extremamente corrosivos porque amam o elétron, querem ganhar elétron, corroendo o metal. E aí ele destaca aqui, material em equipamento elétrico. Por quê? Por exemplo, fio tem encapamento plástico. Condutos. Nós temos vários sistemas que conduzem fios, que são tubos plásticos, que podem produzir compostos halogenados ricos e tendendo a ganhar elétron. Esses compostos halogenados são espécies ávidas por elétron. Então, quando eu tenho equipamento elétrico com revestimento plástico, tem que ter uma atenção, um cuidado de examinar constantemente, porque vai gerar compostos halogenados devido ao calor, ou até por ação microbiológica. E esse material halogenado resultante, esse produto, ele é altamente corrosivo, atacando e destruindo, colocando em risco o equipamento elétrico. Ok, pessoal? Então é isso. Por hoje é só. Eu agradeço essa aula, é uma aula mais expositiva. Observe que não tem fórmula, tem destaque em alguns pontos. E até a próxima, se Deus quiser.